Em entrevista a um podcast, o executivo de futebol do Internacional, Paulo Brax, falou sobre a possibilidade de venda do atacante Yuri Alberto, que vem sendo destaque do Inter nessa temporada, inclusive tendo a artilharia do Campeonato Brasileiro, com até o momento 11 gols. De acordo com o dirigente, o Yuri Alberto se encaminha para ser a maior venda da história do Internacional e falou sobre os valores que o Internacional está rejeitando em relação a ele e qual a prospecção, a projeção de venda que tem para o atleta. Só que essa história de maior venda da história do Internacional é um pouco subjetiva. Tem vários lados que a gente pode observar essa história. E eu explico tudo agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar sobre Internacional. E eu passei aqui rapidamente hoje, que é dia de jogo, logo mais 8 horas da noite contra o Red Bull Bragantino, para falar sobre Yuri Alberto. E especialmente falar sobre uma declaração que o Paulo Brax, diretor executivo de futebol do Internacional, deu em entrevista a um podcast. O podcast Rolou o Melão. Essa entrevista, esse vídeo, tem outras informações também que eu pretendo ampliar ao longo dos próximos dias, até observando com calma a entrevista e tentando pegar alguns detalhes para trazer para vocês do que trouxe o Paulo Brax nessa fala. Mas já de imediato, uma resposta do Paulo Brax chamou a atenção porque ela foi relacionada a Yuri Alberto. O Yuri Alberto que desperta muita discussão, tanto interna quanto externa, em relação ao seu preço de mercado, a quanto vale Yuri Alberto e quanto o Internacional pode lucrar com a venda desse jogador. O que disse o Paulo Brax nessa entrevista é que o Yuri Alberto se encaminha para ser a maior venda da história do Internacional. Só que essa história é um pouco subjetiva e tem vários lados onde a gente pode observar, vários ângulos que a gente pode ver. E, de fato, até pode ser a maior venda da história do Internacional, dependendo do prisma que a gente observar, e eu explico tudo aqui. Antes eu relato que o Paulo Brax disse nessa entrevista que o valor de mercado do Yuri Alberto está acima de 15 e 20 milhões de euros. E as informações que a gente tem e vem trazendo aqui no canal ao longo dos últimos dias apontam para esse pensamento da direção colorada. O ano passado, o Inter recusou propostas e colocou um preço pelo Yuri Alberto, que é de 15 milhões de euros. Pelo desempenho do jogador nessa temporada, esse preço subiu. E agora o Internacional está projetando uma venda acima de 20 milhões de euros. Se chegar uma proposta de 15, o Internacional já não está tão disposto a aceitar, porque entende que o Yuri Alberto vale mais. E foi isso que deixou claro o Paulo Brax nessa entrevista para o podcast Rolou o Melão. De acordo com o Paulo Brax, o Yuri Alberto não vale menos de 15 e 20 milhões de euros. Propostas menores do que esse valor, o Internacional nem vai considerar, nem vai observar. Aliás, o Inter já recebeu propostas abaixo desse valor e não conversou. Veio uma proposta da Itália na casa dos 10 milhões de euros, veio uma proposta do Anderlecht da Bélgica na casa dos 12 milhões de euros e o Internacional não aceitou conversar. Pelo que o Yuri Alberto está rendendo aqui, pelo desempenho técnico que ele está tendo e principalmente pela projeção de uma venda muito maior, nesse patamar que o Paulo Brax disse. Mas vem cá, Tiger, 15, 20 milhões de euros seria a maior venda da história do Internacional? Depende do ponto de vista, tá? 15, 20 milhões de euros, com a cotação do euro hoje, dá mais ou menos 100 milhões de reais. Se for 20 milhões de euros, vai dar 135 milhões de reais, mais ou menos por aí. Em reais, se o Yuri Alberto for vendido por esse valor, de fato, será a maior venda da história do Internacional. Em reais. Só que em euros, o Internacional já fez vendas maiores. A maior venda até o momento ela é do Oscar, que aconteceu em 2012, no ano das Olimpíadas de Londres. Ele foi vendido para o Chelsea por 25 milhões de euros. Só que tem outro prisma que a gente pode observar e que pode levar o Yuri Alberto, sim, a ser a maior arrecadação que o Inter tem em uma venda, inclusive em euros. E por que eu falo que em reais pode ser um prisma diferente? Porque, vamos lá, naquele momento, a venda do Oscar, ela deu ao Internacional algo em torno de 60 milhões de reais, porque lá o euro estava muito mais barato, ele estava na cotação de R$ 2,50. Como ele foi vendido por 25 milhões de euros, o preço em real ele foi mais barato, mas o real naquele momento ele era mais valorizado. Se tu pegasse 60 milhões de reais, tu comprava mais coisas do que hoje tu compra com 60 milhões de reais. Então a gente tem que observar esse andamento da inflação também na economia. 60 milhões de reais lá vale mais ou menos a mesma coisa que hoje 300 milhões de reais, por aí.
Não vai dar 300, vai dar 200 milhões de reais, mais ou menos por aí. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? O real lá, ele varia menos do que o real agora. Então não dá pra gente fazer uma comparação direta de o Oscar rendeu 60 milhões de reais, o Yuri Alberto vai render 130 e então o Yuri Alberto é maior. A gente deveria fazer essa cotação em euro porque é a moeda universal do futebol. E aí o Internacional não teria maior venda porque o Oscar for maior. Só que tem um outro prisma, e aí eu queria trazer para vocês esse prisma também. O Yuri Alberto tem vinculado ao Internacional 75% dos direitos econômicos. O Oscar tinha só 50%. Então, desses 25 milhões de euros que o Inter arrecadou com a venda do Oscar, o Inter pegou 12 milhões e meio. E em relação ao Yuri Alberto, o Inter vai pegar um pouco mais se vender por 20 milhões de euros. Vai pegar um pouco mais do que aqueles 12 milhões e meio que pegou com o Oscar. Então, pode ser sim que essa seja a maior venda da história do Internacional. Tudo depende, é claro, do valor que chegar de proposta. Se o Internacional receber alguma proposta nesse valor que pretende vender o Yuri Alberto, de 15 a 20 milhões de euros, e aí, dependendo do prisma, a gente pode considerar, sim, a maior venda da história do Internacional. Uma questão importante para trazer para vocês. O Inter não projeta vender o Yuri Alberto agora. O Yuri Alberto ele deverá ser vendido na janela do próximo meio do ano. Por quê? Porque é lá onde os times europeus fazem os maiores investimentos, porque estão abrindo a temporada. É a janela quente do mercado europeu. Não é agora no fim do ano. Então dá até para ficar um pouco tranquilo que o Yuri Alberto não sai agora. Se sair, vai ser na metade do outro ano e se sair, vai ser por uma bolada. Possivelmente a maior venda da história do Internacional, claro, analisando esses ângulos que eu coloquei para vocês. Hoje tem mais conteúdo aqui da Dupla, daqui a pouquinho tem conteúdo de Grêmio, tem a repercussão do jogo do Inter. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Beijo!